E o São Paulo decidiu afastar 4 jogadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar sobre as chances de rebaixamento, também levando em consideração os números dos matemáticos do GE. A Chapecoense virtualmente rebaixada, ela só tem 0,22% de chances de permanecer na primeira divisão. Depois da Chape, o maior candidato ao rebaixamento é o Vasco, com 40,9% de chances de ficar na Série A. Em seguida aparece o Remo, 43,1%, o Mirassol, 53,7% de chance de permanecer, o Grêmio com 61,7% e o Internacional com 62,4%. Vitória do Santos contra o Vasco foi fundamental. O Peixe hoje tem, segundo o GE, 76,5% de chances de permanência. O Coritiba, 87,5%, o Vitória, 90,1% e o São Paulo, 91,5%. Não é o que eu percebo, por exemplo, de torcedores são paulinos, que estão absolutamente desesperados com a chance de rebaixamento do time, até pela falta de vitórias. Desde que foi contratado, o Dorival Júnior ainda não conseguiu vencer no Campeonato Nacional. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre esses valores, esses percentuais divulgados pelo GE. Confesso que eu considerei os números muito altos para alguns times que têm jogado pouca bola. E o São Paulo decidiu afastar 4 atletas do elenco profissional. O lateral direito Cedric, o volante Luan, o zagueiro Matheus Belém e o também lateral direito Mike não estão mais treinando com o restante do elenco no CT da Barra Funda. Eles foram direcionados desde essa segunda-feira para o CT de Cotia, onde costumam treinar os atletas das categorias de base. Essa é uma medida que serve como um castigo e tenta forçar o quarteto a aceitar propostas para deixar o São Paulo. Só a título de logística para você entender o porquê dessa punição. O Cedric e o Luan já vinham treinando em horários diferentes lá no CT da Barra Funda, mas a percepção do São Paulo é de que eles não fazem esforço nenhum para deixar o tricolor. Cedric tem contrato até dezembro de 27, Luan e Matheus Belém até o fim desse ano, o Mike até 2028. Pois bem, esses jogadores eles se habituaram a treinar no CT da Barra Funda e eles acabam por morar próximos ao centro de treinamento que fica no bairro da Barra Funda. Quando o São Paulo decide mandá-los para Cotia, a mais ou menos 50 quilômetros de distância, eles obrigam os atletas a uma rotina completamente diferente. Os caras vão gastar 1h30, 2 para chegar e mais 1h30, 2 para voltar em casa. Diante disso, com todo esse sacrifício, a ideia do São Paulo é mostrar, ó, não temos interesse na continuidade de vocês, por favor, nos ajudem a encontrar clubes. O Luan já recusou algumas ofertas para deixar o São Paulo, enquanto o Cedric, cujo salário ultrapassa os R$500 mil por mês, também não parece muito disposto a deixar a vida boa no tricolor. Recentemente você informou que o São Paulo tem interesse no Bastos e agora no Vardy. A zaga não seria mais importante do que o ataque nesse momento? Egito, vamos especificar e explicar direitinho essa história. São movimentos diferentes, né? O Vardy foi sugerido ao São Paulo, o Bastos foi bem avaliado pelo tricolor. O Vardy está descartado, tá? O Vardy foi oferecido ao São Paulo, o nome foi avaliado, cheguei a contar para vocês que dividiu opiniões, teve gente no São Paulo que gostou, teve gente no São Paulo que detestou, mas com a renovação do contrato do Caleri, a necessidade de gastar mais de R$1 milhão por mês com o Vardy, o São Paulo desistiu do atacante inglês que está livre no mercado, depois de deixar a Cremonese, onde foi rebaixado para a segunda divisão na Itália. Já o Bastos poderia ser contratado desde que o São Paulo negociasse jogadores. O São Paulo precisa reduzir sua folha salarial, a folha hoje é considerada extremamente alta e fora da realidade financeira do tricolor. Outra novidade importante sobre o São Paulo, desde ontem, 4 jogadores do time principal foram rebaixados para a categoria de base, para treinar em Cotia, é um castigão. Os laterais Mike, Cedric Soares, o zagueiro Matheus Belém e também o volante Luan. Só para explicar um pouquinho do contexto, né? O Luan e o Cedric já vinham treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. E quando você coloca alguém para treinar em horário alternativo, é para você mostrar que o cara não faz parte dos planos e que o cara precisa ajudar, eventualmente aceitando propostas, eventualmente ajudando na busca por outros clubes. Não funcionou com o Cedric e com o Luan. O que o São Paulo fez? Decidiu colocá-los para treinar
não mais na Barra Funda, e sim em Cotia. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, deixa eu abrir rapidinho aqui, ó. É coisa rápida, mas é só para vocês entenderem, quer ver, ó? Quando você tira o cara do centro de treinamento do time profissional e o coloca para treinar em Cotia, você como instituição, você como São Paulo, tá tentando forçar muito o cara a aceitar uma mudança rápida. Quer ver? Eu vou colocar no Google Maps a distância entre o CT da Barra Funda, aqui, ó. E aí a gente vai tentar localizar. O CT da Barra Funda tá aqui, tá bom? Agora traçar rotas. Vamos colocar CFA Cotia, vamos ver se aparece. Cara, é muito distante, CFA Laudo Natel Cotia. Porque, ó, dá uma olhada à distância. Só para vocês entenderem, o jogador de futebol, ele fecha com o Vasco, ele vai procurar morar em um local próximo do centro de treinamento do Vasco. O cara fecha com o Corinthians, ele vai ficar na Zona Leste, porque o Corinthians tem tanto o seu estádio quanto o seu centro de treinamento na Zona Leste. O cara fecha com o São Paulo ou Palmeiras, o cara vai procurar ficar em Perdizes ou no máximo em Alphaville e Barueri. O cara fecha com a Portuguesa, o cara vai preferir ficar na Zona Norte. Aí os jogadores do São Paulo que estão aqui nessa região da Barra Funda, nessa região de Perdizes, por aqui, esses caras estão morando aqui, porque eles treinam aqui. Quando o São Paulo decide colocá-los para treinar em Cotia todo santo dia, com mais de 1 hora de distância, isso certamente de manhã, o cara vai gastar 1h30 para voltar mais 1h30, cara, é para mostrar para o cara que ele está completamente fora dos planos e que ele precisa se coçar para ir embora o mais rápido possível, tá? Vamos ver se essa estratégia do São Paulo vai funcionar. Mas hoje 4 jogadores, hoje não, ontem 4 jogadores passaram a treinar afastados do restante do elenco lá no São Paulo, tá? O José Neto, alguma verdade de que o São Paulo abriu conversas com o Alanzinho? Cara, um pouquinho antes da live começar, eu vi uma manchete, mas eu nem tive a oportunidade de ler. Deixa eu ver o que foi publicado, e aí eu já tento contar para vocês, ou tento já ir atrás, tá bom? Vasco avalia recurso na justiça para liberar empréstimo, 90 milhões por Carlos Vinícius. Segundo o Diário Olé, o atacante pede 3 anos de contrato com o Grêmio e 2 milhões e 100 mil mensais. Com bônus, o salário poderia chegar a 2,5. Caramba, ficou caro, né? A verdade é que o Grêmio mandou mal de não ter renovado o contrato antes. Quer ver o que foi publicado sobre Alanzinho? O Alanzinho é um meia, vocês vão lembrar dele. Revelado no Palmeiras, que saiu de graça do Palmeiras, até viveu alguns momentos lá no futebol português e saiu livre lá, né, moreirense. E tentam há bastante tempo empurrá-lo. Enfim, o São Paulo sonda um jogador que não tem no elenco, destro, criativo e ofensivo, camisa 10, Alanzinho, ex-Palmeiras e que estava em Portugal. Diante da falta de possibilidade de dinheiro, uma boa lembrança. Quem escreveu foi o Daniel Perrone. O São Paulo deveria ao menos ter radar da bola. Potencial radar da bola, fonte. O São Paulo abriu negociações com Alan Guimarães, um meia de 26 anos que atuou pelo Moreirense de Portugal e está livre no mercado. As conversas já foram iniciadas. Não, detesto falar mal dos outros, ficar desmentindo notícia dos outros, mas, cara, não tenho dado sorte com as notícias do radar da bola. Mas, de qualquer forma, eu estou printando a mensagem dele aqui, ó, dessa conta, e vou repassar para uma fonte lá no São Paulo. Quer ver, ó? Boa noite. Imagino que esteja na correria para o jogo. Coisa rápida. Essa informação é verdadeira? Mandei aqui o print, tá? Assim que tiver alguma resposta, também já conto para vocês. Os Alves, revelado pelo São Paulo, ser negociado pelo CSKA. São Paulo, se ele for negociado pelo CSKA, se o São Paulo tem algum percentual, certamente tem um mecanismo de solidariedade, né, que pode chegar até 5%. Se o São Paulo tiver qualquer jogador que você revelou, você tem direito a até 5% pelo mecanismo de solidariedade. Como é que funciona o mecanismo de solidariedade? É um percentual entre os 12 e os 23 anos de idade. O Matheus Alves, no CSKA, ele, na primeira temporada, ele foi no ano passado, jogou 25 jogos, 4 gols e 2 assistências. Na atual temporada, são 5 jogos ainda sem gol e assistência.
Tem revezado entre titular e reserva, tá? Na última partida titular, na penúltima reserva, na anterior reserva e na primeira partida da temporada titular. Vocês escutaram possibilidade de proposta de alguma coisa assim? São Paulo, quer ver? Vende Matheus Alves. Sendo bem sincero, eu não lembro como é que ficou esse percentual de venda futura. São Paulo vendeu Matheus Alves, a transferência em definitivo, 10 de julho de 25. Valor total da venda de 6 milhões. Como era dono de 85% dos direitos econômicos, o Tricolor ficou com aproximadamente 5 milhões e 100. O Clube Paulista manteve 25% da mais-valia sobre o lucro, como a futura venda. Então, bora explicar como é que funcionou. CSK pagou 6 milhões de euros, tá? Digamos que ele seja vendido por 10 milhões de euros. São 4 milhões de lucro. São Paulo fica com 1/4 desses 4 milhões. Fica com 1 milhão de euros, tá? Além do mecanismo de solidariedade, que é um percentual pequeno. Você chegou a ouvir, William, que ele está sendo cobiçado por alguém? Depois só me dá esse feedback. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias atualizadas e exclusivas e importantes do mercado da bola do maior clube do Brasil. Claro que quem tá falando realmente do São Paulo, que passamos 3-1, muito bem. A vitória de ontem foi maravilhosa. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.